depois fui candidato já em 95, não, em 93, o prefeito Juraci elegeu o Cambraia. O Cambraia assumiu a prefeitura e me convidou para ir para a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde eu fui coordenador de planejamento. É por isso que às vezes, quando falo em gestão, eu falo da questão do planejamento, porque o planejamento não é visto, mas sempre o planejar da vida, principalmente em se tratando de gestão, é fundamental para você alcançar o objetivo na gestão, que é prestar um bom serviço à população. Então, aí Isso tu era muito jovem. sim, 20 e poucos anos, né? Aí quando foi em 1996, eu fui candidato a vereador de Fortaleza e não logrei isso. Fiquei na primeira suplência e disse: eu não quero mais saber de política. Mas por que essa. Porque eu estava virando adulto e tinha que resolver minha vida. E aí eu me dediquei à minha profissão, na época advogado, e apareceu: eu vou fazer concurso público, tá certo? Não é que eu tivesse raiva da política, eu tive que fazer uma opção. Tinha que ter uma escolha Sim, profissional naquele profissional, momento. Tá. decisão de vida. E aí foi quando eu passei no concurso público e escolhi, dentro das cidades que estavam à disposição, escolhi a cidade de São Gonçalo do Amarante, pela perspectiva que tinha de crescimento do porto e todo aquele comentário que na década de 90 se falava, né? Era sonho que depois se tornou A realidade. perspectiva era muito grande. Era grande, exatamente. O meu objetivo foi esse e foi assim que eu cheguei em São Gonçalo do Amarante, né? Em 97 eu assumi o cartório do primeiro ofício. De lá para cá, e vim com o desejo mesmo de não me envolver em política, mas quem tem na veia, quem tem a sensibilidade, quem gosta, termina. Além do seu pai ser professor, nesse formato de professor, ele também era muito envolvido com a questão da política, né? Deputado, teve toda essa poeta, artista, tinha toda essa questão Veja, assim, bem voltada para, né? A minha convivência com a política. O meu pai, quando era estudante, solteiro ainda, os mais novos não sabem, mas o Brasil teve um período de ditadura, a ditadura militar, em 1964. E ele era o presidente da União Estadual dos Estudantes. Hoje nós temos a UNE. Na época tinha a UNE, que era nacional, o presidente era uma pessoa muito conhecida no Brasil hoje, que se chama José Serra. E o José Serra era presidente da UNE e o meu pai, o Barros Pinho, era presidente da UEE. O UEE era a União dos Estudantes Universitários, tá? Aqui do Ceará. E então, quando veio o regime militar, ele foi preso em 64. Então, alguns traumas a gente traz por conta disso, né? Eu criança, meu pai foi lançar um livro, né? E a minha mãe vinha dentro do carro na volta dizendo: olha, tinha um homem do teu lado só gravando o seu discurso, pode esperar que amanhã a Polícia Federal vai estar lá em casa para te buscar. E isso a gente escutava e a gente tinha muito medo. E era um momento de repressão muito grande, período né? complicado, Quando né? eu vejo Complexo, hoje né? o pessoal pedindo ditadura, é porque não sabe o que é uma ditadura. E aí tinha aqui naquela época uma tia minha, um tio, morava no Jardim Iracema, em Fortaleza, e a gente morava próximo ao Colégio Militar. E aí a gente ia para lá com medo da Polícia Federal ir buscar o papai em casa.